Eu sou Jorge Pimentel Sintra, sou professor da Escola Politécnica e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Eu leciono a cartografia e no curso de pós-graduação a cartografia histórica. E entre as minhas pesquisas está essa que é a reconstrução dos mapas das capitanias hereditárias. Alberto. Bom, eu sou, como professor, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sou professor de História, dei aula na USP, na PUC, e agora preparo uma tese de pós-doutorado sobre o historiador inglês Charles Boxer, especialista no mundo português da época moderna. Professor, eu tinha uma questão, que é uma questão de fundo. Como que o senhor chegou na hipótese de que os mapas consagrados na nossa cartografia, e sobretudo na nossa literatura didática, estavam, de alguma maneira, inadequados com o que as próprias fontes lhe apresentavam? Então aqui acho que o primeiro estopim veio já de um texto que eu li, até tem na internet, dizendo que a divisa da capitania de São Vicente não corre para o oeste, mas sim segundo o noroeste. No Instituto Histórico me perguntaram se isso era verdade. Eu falei, me espera um pouco que eu vou estudar o assunto. E fui estudar os assuntos e fui até para uma edição de Frei Gaspar da Madre de Deus e outra de Pedro Taques de Almeida Paz Leme, e edição Eduspe Itatiaia, e lá tinha um erro. Lá se falava a palavra noroeste, mas estava incompreensível a fronteira. E então, lá na internet original tem uma definição muito precisa do que são as divisas dessa capitania, e há duas linhas seguindo para noroeste. Então esse foi o estopim de tudo, além do que sempre me tinha uma pulga atrás da orelha, essa história das capitanias que são uma linguicinha, tanto no sul quanto no norte. E no norte a confusão era maior porque cada autor trazia uma solução. Então isso não dá. Então, aproveitando que fui aos primeiros originais aqui, que já deram, que aqui havia uma pequena falha, vamos conferir. Então, a metodologia da pesquisa científica nos diz, recorra às fontes, vá aos originais e comprove, porque Magister Dixit, o mestre falou e está acabado. Então, também o Varnhagen, de onde vem essa solução? A solução tradicional é do Varnhagen. E o Varnhagen é muito elogiado pelos seus comentaristas, que são gente de peso. Rodolfo Garcia, Capistrano de Abreu e o Davezac, que foi um grande cartógrafo. E os elogios nesse trecho são maiores do que em todo o livro. Então, contando os elogios, muita gente, ou quase ninguém, iria contestar. Eu falei, vamos até o fundo. E indo a essas cartas, a gente chega que, de fato, não é assim. Cada donatário está aqui com o nome escrito, não assim numa horizontal, mas em pequenos trechos. O texto quebra, como se houvesse colunas, né? Colunas que a gente tem no Word, que não aparece a divisa, mas tem colunas. Isso aqui é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nessa capitania, a cartografia da época não era assim, subindo para cá, mas descendo. O Angra dos Negros estava a 2 graus e o Rio da Cruz 2 graus e 1/3 para baixo. Então, se corresse para oeste, daria uma capitania de água. E o rei, na cláusula, dizia, entrarão pelo sertão adentro. O que é entrar pelo sertão adentro? Para cá, né? E ele diz, até onde foram os meus domínios, e desde que não conflite com outra terra por mim doada a outro capitão. Ora, o conflito só ocorre se houverem linhas assim e assim. Se todas fossem na horizontal, aquela cláusula não precisava ser colocada.